Agora, para falar um pouco sobre o papel do Fórum Fale Sem Medo 2019 e o seu tema, que é como conversar com alguém que pensa muito diferente de você. Aí eu convido agora quem vem impactando milhões de mulheres através das brilhantes iniciativas do Instituto e que vem sendo uma ponte de transformação real para políticas sociais mais efetivas e afetivas. A diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelan, por favor. Boa tarde. Em nome do Instituto Avon, quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês ao nosso Fórum Fale Sem Medo. Esse encontro anual nasceu do nosso desejo de alicerçar e elevar a conversa sobre esse tema tão urgente quanto necessário, o fim da violência contra mulheres e meninas. Eu imagino que alguns de vocês, se não todos vocês, tenham tido a oportunidade de visitar a exposição Você Não Está Sozinha no foyer do Auditório Ibirapuera. Essa mostra representa para nós uma oportunidade de demonstrar o poder das palavras e da linguagem, para trazer à consciência verdades, temas que, de outra forma, passariam desapercebidos. As palavras dão vida, como vocês puderam observar pelas narrativas poderosas criadas pela talentosa Júlia Machado e José Oliveira, da JWT. As palavras criam perspectivas, articulam os nossos sentimentos, expandem consciências e conectam trajetórias. Elas, como dizia Mário Quintana, qualquer ideia que te tocar, por isso mesmo é sua. O autor nada mais fez do que vestir uma verdade que dentro em ti achava-se inteiramente nua. As palavras nos transportam do isolamento do indivíduo para a potência da coletividade. O duro é quando elas funcionam no sentido inverso, nos levando em direção à intolerância e à estupidez coletiva. Em ambos os casos, no entanto, fica demonstrado o poder das histórias bem contadas para catalisar uma das forças mais poderosas da história humana, a capacidade de colaboração entre as pessoas. Nem sempre nos damos conta do quanto nos apoiamos no conhecimento uns dos outros, mas só conseguimos avançar juntos quando nos conectamos a partir de histórias, de valores e de sonhos compartilhados. Esse movimento tão poderoso de convergência para consensos possíveis depende dos diálogos construtivos. Quando eu tomei contato pela primeira vez com a pesquisa que vocês vão conhecer daqui a pouco, como conversar com alguém que pensa muito diferente de você sobre gênero, não pude deixar de pensar quantas vezes nos deparamos com um paradoxo já bem observado em diversas pesquisas no Brasil. Por exemplo, quando perguntamos se há racismo no Brasil, a ampla maioria das pessoas responde que sim, vivemos em um país racista. Quando perguntamos às mesmas pessoas, e você? Você se considera racista? A resposta é: quase ninguém se considera racista. A conta não fecha. O mesmo acontece com o tema da felicidade. Uma pesquisa do Datafolha, feita há alguns anos atrás, mostrou que enquanto 65% dos brasileiros, de todas as idades, origens e condições sociais, se declaram felizes com a vida que têm, apenas 23% dessas mesmas pessoas acreditam que os brasileiros, no geral, são felizes. Parece que o brasileiro é o outro, nunca eu mesmo. Nesse sentido, podemos olhar para o exemplo de uma cultura da África subsaariana que tem como lema a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. O incentivo e a base da comunicação daquela cultura aponta para o desejo da equidade, do respeito e da colaboração, lembrando que a história de cada um de nós não é mais importante do que a história de nós todos juntos. Voltando ao tema dos diálogos e do Brasil, falta empatia nos nossos interlocutores?
O que dizer da nossa própria capacidade para empatia e predisposição ao diálogo? Se somos todos assim tão empáticos e abertos ao diálogo, por que será que a soma de todos nós é esse embate violento de ideias que trava a nossa capacidade de avançar em direção a soluções possíveis? Por que será que cada um de nós continua descobrindo nos outros as mesmas falhas que os outros descobrem em nós? Fico imaginando o quanto abdicamos do nosso poder de transformação ao atribuir ao outro a responsabilidade pela mudança. Ao mesmo tempo, fico pensando sobre o que poderíamos alcançar, começando pelo que podemos controlar. A nossa própria curiosidade pelas nuances, pelo que nos une, pelas nossas responsabilidades compartilhadas. E vale aqui relembrar as palavras de Públio Terêncio: sou parte do gênero humano. Nada do que é humano me é estranho. A violência contra mulheres e meninas diz respeito a todos nós. Diante disso e respeitando as nuances, inclusive das palavras, há um privilégio que eu gostaria de propor que buscássemos e outro que eu gostaria de propor que deveríamos abdicar dele, se é que já não o fizemos. Precisamos reconhecer e buscar ativamente o privilégio de conversar com as pessoas que pensam diferente de nós. Entendo que há algo a aprender com cada pessoa, descobrir o que as motiva, o que as inspira, de onde vêm os seus medos. Afinal, todos nós temos isso em comum. Precisamos elevar a qualidade e a diversidade dos nossos diálogos para construir um caminho pelo fim da violência contra mulheres e meninas com o qual possamos nos comprometer. Mas há um privilégio do qual precisamos abrir mão. Esquivar-se a enxergar, ouvir e agir em relação à violência contra a mulher pode ser uma definição de privilégio. Chega a ser tentador nos esconder por trás do conforto ilusório de que esse problema ainda não me atingiu pessoalmente. Mas isso seria, como eu disse, uma ilusão. Como arquitetos dos discursos que moldam a nossa sociedade, não podemos deixar de edificar consensos mínimos sobre esse tema, tendo a compaixão e a coragem como alicerces para um novo desenho de sociedade e de país. Mas isso passa por resgatarmos os diálogos construtivos ou, pelo menos, a sabedoria do respeito, do sentimento comunal e da capacidade de sonharmos juntos. Que esses sejam os elementos que nos unam na tarde de hoje e que essa experiência seja tão viva e tão forte a ponto de extrapolar os limites desse auditório, desse parque, e que sejam cada vez mais a matéria-prima dos nossos relacionamentos, das nossas conquistas e, quem sabe, um novo espírito para o nosso tempo. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Eu acho a Daniela Grelan muito apaixonante, porque a forma como ela fala aqui no microfone, ali no bastidor, no corredor, é igual. Quem conhece sabe. Ela é sempre assim, envolvida, engajada, inteira, amorosa.